Eu sou, eu gosto de falar em pé, eu sou Zoé Avilés. Estamos aqui em Governador Valadares, cada irmã mais linda que a outra. Eu estou muito feliz, primeira vez que estou aqui, e eu vou compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor nessa caminhada. Eu sou gaúcha de nascimento, casei com um carioca, moramos na Bahia, temos 2 filhos baianos, 2 filhos do Amazonas, enfim, uma família bem brasileira. Mas, na verdade, somos cidadãos do céu, somos peregrinos nesta terra. Não sou pastora, sou uma irmã em Cristo tentando viver o que está na palavra. E eu gostaria de perguntar para vocês, todos aqui creem que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Todas creem que o que a Bíblia diz é o certo? Não há negociação, isso é absoluto? Ótimo, porque isso é a base do que nós vamos compartilhar. Se você pensa diferente em algum aspecto, a gente pode conversar depois, mas o que a gente vai falar é o que temos entendido que está na palavra de Deus. Na verdade, tudo é muito simples, né? Eu não vou trazer coisas modernas, provavelmente não vou trazer novidades para vocês, porque a Bíblia é a mesma há muitos anos, tudo que foi escrito. Mas o desejo é que, como o Senhor faz novas todas as coisas, que o Senhor possa nos renovar e trazer de forma que o propósito dele arda em nossos corações. Então, eu vou começar. Na verdade, eu vou precisar que alguém segura aqui para mim o microfone. Eu vou começar contando um pouco da história de Deus para nós. Então, no início de todas as coisas, o mundo era um caos. Era trevas e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E todas as coisas estavam desordenadas. E a primeira coisa para que houvesse ordem, Deus teve que dizer: haja luz. Para que algo entre em ordem, é preciso que, primeiro de tudo, haja luz. E quando Deus diz haja luz, então ele separa as trevas da luz. Então surge dia e noite. Depois Deus, então, separa as águas de cima, que são as nuvens, com as águas de baixo, que são os mares, rios, lagoas, oceanos e todas as coisas. Depois Deus põe o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Deus vai trazendo ordem a este caos. E aí Deus, então, espalha sementes de todo tipo, de árvores grandes, rasteiras, e todo tipo de plantas Deus cria. E depois que essas plantas estão criadas, então Deus cria os animais. Os animais, os que voam, os que rastejam, os que nadam, os que caminham, os selvagens, os domésticos. Deus vai organizando tudo. Quando Deus organiza todas as coisas, então ele pega e coloca o homem e a mulher. E neles sopra seu sopro de vida. Vamos ver essa história em Gênesis 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia.
Para Deus organizar as coisas, ele deu tarefas claras ao homem e à mulher. Então, o homem teria que tomar conta, dominar a natureza, tomar conta de todos os animais, dar nome, plantar, colher, pescar, se multiplicar. Isso era uma tarefa impossível para um homem fazer sozinho. Então, aqui meu desenhinho tosco, que eu parei na 3ª série primária, o Adão e Eva no paraíso. E ali eles viviam felizes e eles foram feitos, desde o início, o homem e a mulher, foram feitos para adorar a Deus. E adorar a Deus é o porquê nós fomos feitos. Nós fomos feitos de maneira que tudo que nós fizéssemos fosse para a glória de Deus. Deus manda o homem colocar no jardim para cultivar e guardar. Cultivar, a origem de cultivar tem a ver com culto, cultuar. Ou seja, eu vou plantar uma planta, eu estou rendendo culto a Deus. Eu vou pescar um peixe, eu vou tratar um peixe, eu vou cozinhar um peixe, eu estou rendendo culto a Deus. Eu vou ter filhos, eu estou rendendo culto a Deus. Todas as coisas deveriam ser feitas para a glória de Deus. E Deus diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ou seja, qualquer outra coisa que eu adore, que não seja Deus, o Criador do universo, isso é idolatria. Pode ser uma pessoa, sempre vai ser alguma coisa criada por Deus. Então, queridas, nós fomos feitas para adorar a Deus. E de forma bem especial, Deus queria... Eu vou colocar aqui esses cartazes, porque... é uma mania de professora. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu acho que ajuda a arrumar um pouco a cabeça da gente. E a nós, mulheres, especificamente, Deus nos fez para auxiliar, ajudar. Ou seja, não tem como alguém plantar, colher, alguém precisa fazer... Como é que vão ter filhos? Precisam ter 2 pessoas para ter filhos. Nós precisávamos, Deus nos deu a nós habilidades específicas para podermos ajudar nessa criação. Então, Deus nos fez, a nós mulheres, de forma específica para ajudar. E se você achar que ajudar é pouca coisa, só ajudar... Então, você lembra que ajudar é a mesma coisa que servir. E Jesus veio para servir. A palavra ajudar é Ézer no original, que é socorro de Deus. É uma mulher que é socorro. Então, quando eu sirvo, eu estou sendo como Jesus. E Jesus, se ele viesse aqui, se a gente resolvesse fazer um chá bem bacana e convidar Jesus, a gente podia botar nossas toalhas de linho, uns suplás de crochê maravilhosos, uma porcelana, um copo de cristal. A gente ia caprichar bastante. E aí Jesus ia chegar, e o que ele ia fazer? A gente teria separado o local, a cabeceira para ele, o local de honra. Sabem o que ele ia fazer? Ele ia botar um avental e ele ia nos servir. Então, o rei do universo, ele... Aqui eu fiz uma mesinha, porque a vida toda é ao redor da mesa. E Jesus, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quando alguém disser que você só está ajudando, essa tua tarefa de mulher é pouca coisa, você diga, não, o nosso amado Jesus veio para servir e ao servir, eu estou sendo como Ele, estou sendo parecida com Ele. Então, Deus dignificou essa tarefa de mulher. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser para adorar a Deus e para servir. Uma coisa interessante que eu acho é que mulher, isso eu aprendi com uma amiga, mulher nunca é elemento neutro. Sabem o que é o elemento neutro? Foram nas aulas de matemática? Quem lembra? Na adição, qual é o elemento neutro? 0. Por quê? Você pode somar o número que for com 0, não faz a menor diferença. E na multiplicação?
E na multiplicação é o 1. Qualquer número que você multiplique, perderam essa aula, não foi? Filaram, não foi? Estou sentindo. Qualquer número que você multiplique por 1 não faz a menor diferença. Agora, uma mulher, ela nunca é um elemento neutro. Ou ela ajuda, ou ela atrapalha. Ou ela constrói, ou ela destrói. Ou ela edifica, ou ela derruba. Ou ela amaldiçoa, ou ela traz maldição, ou ela abençoa, ou ela amaldiçoa. Gente, isso é muito simples, mas mudou minha forma de ver. Nunca assim, você faz o quê? Tanto faz, qualquer coisa tá bom. Não, calma aí. Eu tenho um propósito que foi dado pelo Senhor do Universo, que é para que eu ajude. E o que é ajudar? Ajudar é fazer o que precisa ser feito. E fazer tão bem feito para que ninguém precise refazer. Né? Não é fazer de qualquer jeito. Vou fazer, depois alguém vem e refaz. Não. Vamos fazer bem feito. Afinal, é uma tarefa, é uma comissão que o Senhor nos deu. Então, temos nós habilidades diferentes. Eu não conheço muito vocês, mas assim, umas têm dons de uma forma, talentos, preferências, tem coisas que eu gosto mais de fazer do que outras, e foi Deus que fez assim. Ok. Mas ajudar é fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, eu gosto de decorar a casa, arrumar. Mas o que precisa ser feito é ajudar uma mãezinha a cuidar de um bebê, porque ela já está exausta, ela não aguenta mais. Que alguém dê um passeio com essa criança para ela poder dar uma cochilada. Né? Às vezes, você gosta de fazer uma comida gostosa, mas o que precisa fazer é lavar um banheiro. Às vezes, você vai precisar dar aula de matemática para alguém. Então, enfim, ajudar é uma coisa muito ampla. E eu preciso estar com esse coração entendendo bem. E para ajudar, eu preciso estar com os olhos bem abertos e bem atentos, pensando a quem eu posso abençoar. Porque foi assim que Jesus viveu. Jesus não dava bola para títulos, para pessoas ricas, para pessoas. Ele não se vendia à imagem das pessoas. Ele queria saber o que Deus queria que ele fizesse. Então, tendo bem claro este nosso propósito, nós vamos ver que veio o pecado e destruiu tudo. O pecado gerou um caos total na nossa vida. Então, todo esse propósito maravilhoso e lindo que Deus fez, com o pecado, nós perdemos, se quebrou isso. E o pecado trouxe com ele inimigos que nós temos que vão atrapalhar que a gente cumpra esse propósito. Então, eu vou começar colocando logo essas coisas ruins para a gente ter consciência de que não é fácil, não vai ser fácil cumprir esse propósito. Primeiro, o mundo. O mundo está dizendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Tipo assim, você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. A qualquer custo você precisa ser feliz. E em momento algum fala em cruz. E não existe felicidade sem cruz. O mundo diz assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Interessante, não é? Eu quero seguir a Deus. E esse propósito que Deus fez. Eu sou livre para fazer o que Deus fez. Eu não preciso aceitar que o meu lugar tem que ser de ser rebelde, empoderada, longe de Deus. Há poder em mim? Há, por causa do Espírito Santo. Ele é poderoso. Se eu me orgulhar disso, eu perco tudo. Né? Não tenho nada de especial. E o mundo vai dizendo muitas coisas. Há todo um feminismo hoje que vai sendo colocado que não tem nada a ver com Cristo. Não sei se eu achava que ser feminismo era uma feminina, era uma garota feminina, mais moderninha. Não tem nada a ver com isso. Não dá para ser feminista e discípula. Porque a feminista, ela é o eu dela, a satisfação dela, e todos têm que viver em função disso. Então, o mundo
diz uma série de coisas. O egoísmo, segura aqui, por favor. O egoísmo é justamente o oposto do ajudar. Quando eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no outro. Quando eu estou olhando a pessoa, a outra no fundo do olho, dizendo, você está legal? Você está precisando de alguma coisa? E eu vou estar atenta ao outro. Se eu estiver pensando em mim, aí o que eu vou estar fazendo? Selfies. Caras e bocas, né? E eu estou pensando qual o meu melhor ângulo, qual a minha melhor... Onde eu chego, eu fico pensando em mim. O meu ângulo. E as mulheres estão ficando piradas, né, com esse negócio de tanto se olharem. Né, tanto se olharem. Eu achei tão interessante, a gente esteve numa cidade do interior do Amazonas e não há espelho nos banheiros. Do local de retiro não tem espelho. Eu falei, vocês não têm espelho? Não, isso nivela todo mundo. Porque aí as mulheres gastavam horas no espelho, se emperequetando e se enfeitando e fazendo várias coisas. Claro, a gente quer ficar bonitinha, mas se eu estou num retiro, na verdade, o que é que mais vale? É o meu exterior ou o meu interior? Né? Bom, mas isso é outro assunto. Então, o meu egoísmo, eu quero coisas para mim. Quando eu estou entendendo que o propósito de Deus é ajudar, eu estou atenta a quem eu posso abençoar. Outra coisa que atrapalha muito é a preguiça. Queridas, a palavra diz, não comam o pão da preguiça. Existe um pão que eu me alimento. Né? Aí eu vou um pouco para lá. Não, mais tarde eu faço, depois eu faço. Não, eu tenho um propósito. Né? Eu estou aqui para ajudar, então eu quero ver. Como é que eu posso fazer? Pode ser agora? Né? Meu pai dizia assim, o cristão tem que ser aquele... Alguém precisa de alguma coisa? Deixa comigo. Deixa comigo. Sabe? Então, que nós sejamos mulheres assim disponíveis. O que dá para fazer? Às vezes eu tenho que aprender a dizer não. É isso que Deus quer que eu faça. Tanto que a palavra diz para a gente dizer sim, sim, não, não. Mas que nós sejamos mulheres que digamos mais sim do que não. Reclamar também é uma coisa que é fruto do pecado. Há mulheres que reclamam de tudo. Parece que eu nunca estou satisfeita, eu nunca estou feliz, eu tenho que ter algum defeito. Não é possível que eu não tenha que dar uma esticadinha, que eu não tenha que fazer alguma coisa para melhorar. Deus não fez nada errado. Claro que os anos vêm, a gravidade é um fato, a gente não está mais jovem, assim, tem algumas que estão. Mas, queridas, louvar é uma coisa que me liberta. Imagina como se nós fôssemos o Criador. E aí, agora ele mandou esse sol maravilhoso, aí a gente reclama. Aí vem a chuva, aí a gente reclama. Aí está frio demais, aí a gente reclama. Como Deus se sente quando a gente está sempre reclamando e dizendo, Deus, você não está fazendo bem feito, não. E nós, mulheres, e aí eu queria que a Vanessa lesse... qual é, Vanessa? Lucas? Não, 1 Timóteo 2,14. Não, 1 Timóteo 2,14. Nós, mulheres, fomos enganadas. A palavra diz que nós fomos enganadas. Então, nós temos que desconfiar de nós mesmos. A gente se acha tão bacana, tão especial, tão maravilhosa, e o mundo fica dizendo, se ninguém disser, você mesmo diga, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu posso tudo. É como se a gente ficasse se influenciando do que a gente pode. Mas, na verdade, eu tenho que lembrar que eu sou facilmente enganável. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi iludido lá no pecado, ele caiu porque quis, mas a mulher foi enganada. Então nós, queridas, vamos desconfiar das nossas boas intenções, vamos desconfiar. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus. Quanta mulher que atrapalhou os planos de Deus porque resolveu dar uma ajudinha, resolveu dar uma empurradinha, porque a coisa estava demorando a acontecer. Bom, vamos deixar os inimigos para lá, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas só para a gente ter sempre consciência de que esse propósito incrível que Deus nos deu
eu tenho que lutar contra a minha própria natureza, muitas vezes. Também uma coisa que me atrapalha muitas vezes é o passado. Muitas coisas que eu fiz erradas, que eu desagradei a Deus, consequências de pecado, o inimigo está sempre me acusando. E eu tenho que lembrar que eu sou nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vamos dizer juntas? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando decidimos pelo Senhor, não importa o que a gente tenha feito, quando nos arrependemos, cremos, Ele nos dá uma nova vida. Então, nós temos toda a condição de cumprir esse propósito de Deus. Bom, nós precisamos... Vocês conhecem o que diz em Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia? Conhecem esse texto? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as mãos a derruba. Vocês acham que isso está falando para que tipo de mulheres? Casadas, solteiras? Para todas? Vocês concordam com isso? Que é para todas as mulheres? Vocês sabem que eu já tive num grupo de mulheres assim e perguntei e elas disseram, isso é para as casadas? Porque nós não temos casa, era um grupo de solteiras, nós não temos casa. E eu fiquei chocada, eu falei, vocês são sem teto? Vocês não têm onde morar? Toda mulher que tem uma cama e uma porta de guarda-roupa, ela tem uma casa. Se eu sou fiel naquele pouco, se eu edifico aquilo, Deus pode me dar uma casa maior, Deus pode me dar uma casa com marido, com filhos e tudo, mas eu posso morar com meus pais, com o tio, com uma amiga, eu não sei, mas todas as mulheres têm uma casa, a menos que a gente more embaixo da ponte. Mas, então, a nós o Senhor deu essa responsabilidade de edificarmos a casa. Então, essa casa lar, é o que Deus quer que nós façamos. Vocês acham que as mulheres, quando Deus fala que nós devemos construir a casa, Deus está falando sobre pedreiras, arquitetas, engenheiras, mestre de obra? Mulher? Não está falando da casa estrutura física. Ok, eu trabalho muito, já tive que pintar a minha casa toda e tudo, mas não é disso que a palavra está falando, de ser uma estrutura física. Está falando do ambiente. Então, casa é lar, e isso depende muito de nós. Eu acho muito interessante como Deus faz, porque os homens eles são mais habilidosos para coisas, para metas mais grandes, talvez. E nós mais para nos relacionarmos com pessoas. Então, as mulheres, elas têm essa habilidade de relacionar com pessoas. Então, pode a casa estar precisando pintar, arrumar, precisando de um bocado de coisa, mas uma mulher, ela tem a habilidade de transformar aquele espacinho que ela vive num lar. Né? Ela pode fazer um bolo gostoso e aquele cheiro, quando os filhos chegam, aquilo está... Isso dá alegria. São pequenas coisas que nós podemos fazer que têm a ver com as pessoas que nós relacionamos. Deus nos deu esta capacidade. E as mulheres ficam, muitas vezes, tão preocupadas, às vezes, com a estética da casa, que ficam atrapalhadas. Então, as mulheres ficam lutando entre a casa ser uma vitrine ou ser um caos. Né? Às vezes a gente limpa, arruma tanto, parece que a casa vai ser aquelas coisas, estúdio de novela, né? Não tem, às vezes, uma teia de aranha, não tem uma coisa. Gente, eu não dou conta. Minha casa é ecológica. Você chega lá, as aranhas são mais rápidas do que eu. Então, assim, como é que eu vou transformar a minha casa num lar? Quero que esteja bonita, mas não é uma... Como é?
Um showroom, isso, ótimo. Não é um showroom a minha casa, mas também não pode ser um caos. Alguém precisa de uma tesoura, tem que haver um lugar para uma tesoura. Alguém precisa de uma vassoura, as coisas, cada coisa tem que ter um lugar. Agora, umas vão ser mais cri-cris para algumas coisas do que outras. Mas nós temos que transformar nossa casa, nosso lar, nem ser uma vitrine. Eu não sou uma atriz de novela, eu não acordo maquiada, eu preciso escovar os dentes quando eu acordo, meu cabelo, né, acorda, e eu sou uma mulher normal, que preciso do Senhor, mas eu, dentro do meu lar, eu posso transformar a minha casa num lugar bem gostoso, bem agradável. Por quê? Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Queridas, isso é uma coisa muito importante da gente gravar. Às vezes a casa fica super arrumada porque a gente está preocupado com a nossa imagem. Imagina se vão chegar na minha casa e vão ver a bagunça total. Imagina se alguém vai chegar e vai abrir meus armários. Imagina se alguém vai chegar e vai passar o dedo em cima dos meus móveis. Gente, se alguém vai na casa da gente para vigiar a gente, essa pessoa nem sei se vale a pena ser amiga da gente. Sinceramente, tem alguma coisa... Hã? De Deus, não. Então, assim, a casa funcionar... E é interessante que é uma das poucas coisas que Deus dá um adjetivo. Não é apenas para ser dona de casa, mas é para ser boa dona de casa. Agora, isso é uma coisa simples? Não. Às vezes você teve uma mãe que foi muito caprichosa, ensinou. Às vezes ela ensinou um monte de coisa, mas também ensinou junto um monte de mania desnecessária, porque tem um monte de coisas que, desculpa, são frescuras e são coisas, são manias de um e de outro, não são absolutas. O importante é o quê? As prioridades. É preciso que você esteja bem, você possa ter teu tempo com o Senhor, que teu marido esteja feliz, ou teus pais, dependendo com quem você vive, que tuas crianças sejam bem-vindas. Às vezes a casa está tão arrumada, às vezes você botou um sofá branco, você botou alguma coisa que as pessoas, quando chegam, elas irritam a gente, porque elas vão bagunçar, elas vão sujar, elas vão comer a nossa comida, né? E às vezes nem vão lavar o prato, e às vezes nem vão dizer obrigado. E às vezes é muito irritante. Então, eu tenho que buscar fazer tudo para o Senhor. E tudo em amor, né? Jesus veio e falou, fez tudo por amor. Tempo todo ele serviu. Diz que ele não tinha tempo para descansar. Não tinha tempo para os seus interesses, porque ele estava o tempo inteiro atento a quem eu posso abençoar, o que eu posso fazer. Então, que o amor seja... aqui, nesses poucos dias, eu já ouvi histórias lindas de gente amando filho que não é seu, filho do marido, filho... pessoas que Deus põe na sua vida. A gente não sabe o que Deus tem para nós, mas que eu possa ajudar com todo o amor. O que Deus... assim, tudo eu tenho que fazer para agradar ao Senhor. Porque se eu for fazer buscando algum tipo de reconhecimento, pode ser que esse reconhecimento não venha, né? Há pessoas que são mais queridas, há maridos que são mais observadores e valorizam, mas tem gente que não vê nada. Você limpou, arrumou, está tudo em ordem, ninguém repara. No dia que está a bagunça, pronto. Que bagunça é essa? Quem largou essas coisas pelo caminho, não é verdade? Porque a vida real é assim. Enfim, mas nós precisamos de algumas competências para poder ajudar. Para podermos fazer essa tarefa bem feita, nós precisamos de algumas habilidades que Deus quer nos dar. Então, vamos abrir Provérbios 24, 3 e 4. Nós lemos Provérbios, nós falamos de Provérbios 14. Eu gosto muito desse Provérbios 24, que eu acho ele mais amplo. Quem achou? Deixa eu ver aqui. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma,
E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Olha que coisa linda. Com a sabedoria edifica-se a casa. Precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela vem, ela é fruto de diplomas, estudos acadêmicos, é fruto de... ela vem pelo joelho, ela vem pela oração. Tem coisas que nós vamos passar que ninguém passou, que eu não vi ninguém passar, que eu não li em livro nenhum, mas o Senhor quer me ensinar. Tem coisas que você está passando e que nós precisamos da sabedoria do céu. Tem histórias, tem situações, que são muito específicas. E Deus disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a mim. Sugiro que leiam, decorem Tiago, que livro incrível. Ali ele começa a definir 2 tipos de sabedoria. Há uma sabedoria do alto, que é pura, pacífica, indulgente, assim, perdoadora, tratável, cheia de bons frutos. É uma sabedoria incrível, que faz a diferença por onde passa. Nós não precisamos de mulheres sabidas, precisamos de mulheres sábias, né? A sabida, ela sabe os seus próprios... a opinião dela é sempre a mais importante. Uma mulher sábia, ela está cheia de Deus e ela sabe o que fazer. Mas há uma sabedoria animal, terrena, demoníaca, que dá confusão. E muitas vezes as mulheres estão cheias disso. As mulheres muitas vezes são encrenqueiras, competem umas com as outras, querem mostrar que são melhores. Queridas, para que isso? Para que isso? Eu não estou competindo com ninguém. Eu não sou desse mundo. Né? Eu quero somar. Que a gente possa somar umas com as outras. Eu fico imaginando a riqueza. Eu gostaria de conhecer mais vocês para ver a riqueza que há aqui. Né? Às vezes a sua mãe não te ensinou a cozinhar, mas tem tanta cozinheira maravilhosa que, às vezes, com pouco dinheiro, com pouco tempo, consegue fazer coisas deliciosas e bonitas e saudáveis. E, enfim, eu sei que há uma riqueza. A gente não precisa passar necessidade, porque na igreja a gente tem um celeiro de mulheres virtuosas, né? Então, a sabedoria, com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma. É preciso usar a nossa inteligência e os dons que o Senhor nos deu para firmarmos nossa casa. E a vida vai passando por estações, né? Então, são crianças, são jovens, são solteiros, são casados, têm filhos pequenos, filhos adultos, agora eu já estou com um ninho vazio, outros momentos da vida. Então, a gente precisa de saber, a sabedoria também vai precisando ser adaptada. Eu preciso de sabedoria para um novo momento da vida. Quando meu último filho casou, graças a Deus com Vanessa, essa linda norinha que Deus me deu, assim, tipo, o que você faz agora com a casa vazia? Uma casa tão grande, eu não tenho mais ninguém para mandar. e o que fazer? Então, repensar certas coisas. A palavra diz, ainda na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é bom. Então, eu falei, bom, estou entrando na velhice, fiz 61 anos, e a minha cabeça está a 1000. Mas o corpo já não corresponde do mesmo jeito. Faço 1000 planos e consigo fazer 1, 2, 3 coisas e já estou cansada. Mas a palavra diz que é para na velhice darem frutos. Então eu falei, Senhor, eu quero dar esses frutos que você tem para mim. Eu quero viver plenamente. Eu não pretendo me aposentar. Eu tenho um chamado que foi dado pelo Senhor do universo, que é para adorá-lo e para ajudar. Né? E a palavra fala das casadas ajudarem seus maridos, a santificarem seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, a sua missão de mãe. A palavra, as viúvas, elas podem lavar os pés aos santos, elas podem acolher os necessitados. Tem função para todas as idades, todo tipo de mulher, não tem diferença. Todas nós, o Senhor precisa de nós em cada lugar. E o conhecimento também é indispensável para edificarmos uma casa. Por que a gente estuda tanto, às vezes, para ter uma profissão,
né? As pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer? Né? O que você estuda? Há sempre uma cobrança de um título que você possa ter. Mas, na verdade, tudo isso pode somar, pode ser bom, mas o principal é a minha identidade. Eu fui feita para adorar a Deus, eu sou filha de Deus e estou para ajudar no que for necessário. E vou usar meu conhecimento para isso. Entende? Se o Senhor me mandou ser boa dona de casa, então eu quero me especializar nisso. Eu quero me modernizar. Eu aprendo muita coisa com minha filha, por exemplo, com minhas filhas, porque elas são bem mais modernas do que eu. Eu, algumas coisas, comecei a me dar conta, mas elas chegam no mesmo lugar que eu, só que o meu método é bem mais trabalhoso do que o delas. Então, vamos repensar. Né? Por que as coisas têm que ser assim? Outra coisa também que nós precisamos ter para poder ajudar é entendermos que temos que nos submeter. A palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso não é eu estando casada, isto é, ao meu marido, mas também a todos os irmãos. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Então, às vezes, a moça solteira, ela quer casar, fica sonhando com o príncipe encantado que vai chegar num cavalo branco e vai resgatá-la. E, às vezes, ela não se submete ao irmão mais velho, ela não se submete aos amigos, aos irmãos, ela não tem um espírito dócil e tranquilo, e ela está cheia de ideias do mundo. Então, se a gente quer casar, a gente tem que se preparar para ter as qualidades do Senhor. E outra coisa é o respeito. São coisas que a gente precisa aprender para fazer. Respeito, eu acho muito interessante. Eu tive dificuldade de aprender o que era respeito. Eu não via minha mãe respeitando meu pai. E aí eu tive muita dificuldade, mas até que eu entendi que Deus fez as pessoas diferentes e elas têm o direito de pensar o que elas quiserem pensar. Elas não têm que pensar igual a mim. Por que eu, às vezes, desrespeito as pessoas? É porque eu acho que todo mundo deveria pensar igual a mim e que a minha ideia é a melhor. Então, eu estou sendo soberba. Né? Quantas coisas que eu tenho para aprender através do respeito. E outra habilidade também que o Senhor quer para nós é que sejamos mansas e tranquilas. Eu preciso confessar que eu tinha muita dificuldade com esse versículo. Eu não gostava muito dele, porque eu achava que uma pessoa mansa e tranquila era uma pessoa assim, meio lerda, uma pessoa que não sabe bem o que quer. Até um dia que o Senhor falou assim: lê, eu estou falando, isso é bom. Tá bom, Senhor, se você jamais faria uma coisa ruim para mim. E quando eu entendi que Jesus foi como ovelha mansa, ele não abriu a boca perante os seus malfeitores, e que Jesus não tinha nada de fraco. A gente pensa, às vezes, em manso como uma pessoa fraca, uma pessoa que fala tudo assim, tanto faz, está tudo bem. Não, Jesus era uma pessoa extremamente forte, mas ele se tornou manso, ele se fez como um cordeiro. Acho que o melhor exemplo de manso é um cordeiro. E Jesus era um leão que era cordeiro. E nós podemos ser fortes. Deus não está precisando de mulheres fracas. Deus quer mulheres fortes nas mãos dele. Quando eu estou nas mãos de Deus, eu tenho que fazer tudo que o Senhor tem e ser mansa, ser conduzível. Essa eu acho que é uma pessoa que... Bom, eu fiz meus planos, eu tracei minhas metas, eu fiz o que eu acho que deveria, mas, Senhor, está aqui. Por favor, que seja feita a tua vontade. Então, eu me torno mansa. Não é eu orar para que Deus abençoe os meus planos. É eu me encaixar nos planos do Senhor. Entendem a diferença? E eu ser mansa. Eu planejei isso e isso. E simplesmente dá tudo diferente. Deus manda coisas totalmente diferentes do que eu imaginei. E Ele quer que eu esteja dócil, mansa e tranquila. Tranquila. Tem mulheres que têm um estilo estressado de ser. Elas estão sempre, elas vão, é domingo, aí não conseguiu fazer a comida direito, e leva os meninos pendurados, e vai se maquiando pelo carro, e aquele desespero. Claro, todo mundo tem um dia que é da loucurada, mas
no que depender de nós, nós podemos ser pessoas tranquilas, planejar as coisas, orar, estudar, ver de que forma, conversar com irmãos. Como é que você faz? Como é que você dá conta de tantos filhos e ainda assim você está sempre bonitinha? Ainda assim, e teu marido está feliz. Como é que você faz? Gente, a gente pode aprender muito umas com as outras. Às vezes você olha, né, uma mulher com uma casa boa, com os filhos ordenados, chega perto e pergunta como é que foi sua história. Às vezes nem sempre foi assim. Às vezes a coisa começou muito atrapalhada, às vezes quase se divorciaram, às vezes houve muita coisa difícil no meio do caminho, mas vamos ouvir as histórias umas das outras. Eu acho que isso anima muito. Eu amo histórias, né? Eu acho que isso anima muito a gente. Enfim, então precisamos de sabedoria, inteligência, conhecimento, sermos submissas, respeitosas e mansas e tranquilas. Isso tudo é muito lindo, mas na vida real a gente tem tantas coisas para fazer, não é verdade? A gente tem o basicão, assim, né? Comer, beber e vestir. É um resumo do que a gente tem para fazer. Mas, na verdade, a gente tem tantas coisas. A gente tem que morar, a gente tem muitas coisas para fazer. Comer seria maravilhoso a gente sentar numa mesa com a comida pronta, uma comida nutritiva, saudável, bonita, que não engordasse, que a gente achasse pronto, mas na prática a gente precisa, muitas de nós temos que trabalhar fora, temos que lutar para conseguir comprar as coisas, aí precisa comprar, precisa planejar, precisa executar, precisa fazer, precisa limpar, precisa servir, enfim, a coisa é muito complexa, comer. Então, assim, comer coisas saudáveis, gostosas, todo dia. Se você tem muito dinheiro, pode ser fácil. Mesmo assim, é uma tarefa. Por isso que a gente precisa da graça do Senhor para ser boa dona de casa. Mas o Senhor fez todos os alimentos. O Senhor fez todos os vegetais, todas as frutas, todas as coisas, e Ele quer nos ensinar. Então, algumas experiências que eu tive com Deus foram nos momentos de muita dificuldade, de assim, dinheiro curtíssimo, despensa vazia, e a gente orar e ver os milagres do Senhor, né? Eu gosto de dizer sempre que eu não sei viver sem milagres, que eu preciso dos milagres do Senhor. E quantas vezes que eu tive que dizer para Ele: Senhor, por favor, toma meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Eu não dou conta, eu não sei, eu não tenho força para fazer. E quando a gente entra em estresse, às vezes em um início de depressão, porque às vezes as coisas são muito puxadas. A gente tem muitas situações. Eu tenho que lembrar, o meu Pai, Ele quer cuidar de mim. E Ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então nós temos, segura aqui, professor. Nós temos que comer, beber e vestir. E vestir também parece uma coisa simples, não é vestir. Mas está cada vez mais complicado vestir. Você achar roupas decentes, que não sejam muito caras. Você não quer ficar cafona, você não quer ficar tão antiga, mas, ao mesmo tempo, como fazer. Então, na Bíblia tem 3 coisas, basicamente, que são, em relação a vestir, roupas decentes, roupas modestas, e roupas não dispendiosas. Eu acho fantástico ter na Bíblia que não é para a gente gastar muito dinheiro com roupa. Porque eu acho que Deus sabia que a gente ia gostar de uma roupinha nova, de um modelito novo. Então Deus falou assim: ok, eu quero que vocês estejam bonitas, mas assim, não gasta dinheiro demais com isso, daqui a um pouco você cansa, daqui a um pouco você não quer mais aquela roupa, né? E você engorda, emagrece, sei lá. Então, parece simples, mas está cada vez mais difícil achar roupas decentes, né? Você vê aquela roupa de longe, você vê aquela roupa, que linda, aquela saia longa, é tão elegante. Aí quando você vai ver, tem um rasgo assim daqui em cima, assim, para que isso, né? Aí você vê aquele vestido tão lindo e tal. E quando você vê o vestido está cheio de buracos para mostrar partes do corpo que não tem necessidade de mostrar. Então, queridas, eu sempre lembro de uma coisa que a
Glória Baker, a esposa do Ivan Baker, nosso amado irmão, ela dizia para nós, em termos de mundo, nós não vamos poder ser modernas. Vai chegar o mundo está sempre se modernizando e nós não vamos conseguir seguir esse ritmo. Nós temos que escolher ser santas a cada dia. Então, nós precisamos também nos ajudar. Às vezes, uma irmã está com uma roupa que ela está achando que não tem problema nenhum. E você pode abraçar e dizer, querida, esse seu short está todo rasgado aqui, é uma coisa que dá vontade de ficar olhando para ver se você está de calcinha. Sério. Tem umas roupas assim que é feito para o segundo olhar. Né? Você tem roupa que é de roupa de academia, que é prática para ali, mas não é roupa para andar na rua. Diga. Ontem à noite eu estava pensando sobre algumas coisas, me veio assim na mente, a maioria sabe que eu já trabalhei como estilista, né? Aí eu estava olhando assim, o que eu vou... Hoje eu queria vir com uma blusa, eu gosto muito de blusa cava americana, né? Cava nadador. Aí quando eu reparei hoje cedo, aí quando eu vim para cá, o decote estava aqui. E eu, meu Deus, obrigada, Deus. Eu voltei correndo para trocar a blusa, né? Eu tinha relaxado e descido. Aí, a outra blusa, aqui, aquele cropped, assim, um pouquinho assim, eu falei assim, nossa, eu estou ficando incomodada. Graças a Deus, até que enfim. Aí eu pensei numa blusa, aí eu vi que foi o Senhor. Vou falar rapidinho, eu vi que foi o Senhor, porque assim, ela é ombro caído, né? Mas não mostra nada, não, só um ombrinho assim. Mas eu agora estou pensando, assim, não foi nem pensamento meu, não, porque não tem jeito de eu ter essa inteligência assim rápido. As coisas são muito subjetivas na moda. Por que uma blusa de ombro só é muito mais chamativa do que com manga? Porque no inconsciente fala assim, ali, está caindo, ó. Ela vai tirar a roupa. Então, às vezes, a gente não sabe, acha bonito, mas o inconsciente que gera na outra pessoa, principalmente no homem, até mesmo nós mesmos, umas nas outras, a gente fala assim, tem aquele quê de sensualidade que é o instintivo. Eu falo assim, está tirando a roupa. Entendeu? Eu tive uma experiência com Deus também em questão de... teve uma vez que eu fiz um jejum e não usei, falei assim, não vou usar rímel, não vou usar isso, não vou usar perfume, não vou usar... Né? Aí Deus começou a me falar que isso tudo é sensualidade. Muito perigoso, porque às vezes a gente tem que examinar o próprio coração, porque assim, não estou fedendo, estou cheirosa, ou tipo assim, vou ganhar o elogio da pessoa. Ou o que vai poder despertar? Às vezes você acha que é só elogio, mas o coração enganoso da mulher, muitas vezes assim, estou despertando alguma coisa a mais na pessoa por conta de um perfume. E Deus foi me falando sobre perfume que só um item assim, né? Eles usam feromônio, às vezes coisas de bois, para que a pessoa, né, chame a atenção. Então, assim, ela é despertada inconscientemente a parte sexual dela por conta de um perfume simples que você fala assim, nossa, chique pra caramba. Nossa. Ali ele está despertando alguma coisa a mais e essas coisas são como bruxaria para Deus. Infelizmente, eu volto a usar os negócios porque a gente acaba gostando de coisas assim de vaidade, para se sentir mais bonita, mais cheirosa e tal. Às vezes mais aceitável até no nosso meio. Né? Aí, o principal não é vencer a moda, é vencer as próprias debilidades e carências afetivas que a gente tem na hora de usar uma roupa. Né? Por exemplo, eu pela rejeição, assim, tenho meus pais, mas pela rejeição de infância,
de não ter sido muito acompanhada pelo meu pai, de ter sido... Minha mãe dava conta de tudo, mas nunca foi... Agora a gente está sendo amiga, mas nunca fomos amigas, nunca tive aquele acompanhamento. Então, quando eu fui ver, eu queria chamar a atenção de todo mundo. Então, para mim, eu não queria uma camiseta, eu queria uma camiseta doidona. Eu queria uma calça doidona. Eu queria o trem diferente, né? Então, a maior dificuldade é a gente examinar o próprio coração, que é terrivelmente enganoso, e é a coisa que a gente mais gosta é de enganar a nós mesmas, né? Não enganar os outros, mas a nós mesmos. Não, até aqui tá bom, até aqui. Mas se a gente for ver no espectro espiritual, as coisas são muito mais profundas do que a gente imagina, né? E na moda é extremamente perigosa. Ela tem um que a mais para sempre te induzir para a sensualidade, gerar uma coisa no coração da outra pessoa, das pessoas que vêm, e até uma autossatisfação nossa, que é extremamente perigosa. Então, assim, eu estou me sentindo ó do Borogodó ultimamente, porque, em vista do que eu era, assim, né, como mulher, eu estou me sentindo, ainda mais que eu engordei para caramba, né? Então, assim, mas essa consciência, eu peço a Deus para eu não regredir mais, entendeu? Mas é isso. Eu cheguei à conclusão. Obrigada, querida. Amém. Nós, se fomos feitas para adorar a Deus, então queremos adorar a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O mundo está dizendo, seu corpo, suas regras. Você faz o que você quiser com seu corpo. Nós dizemos, nosso corpo, regras do Pai que me fez. O Senhor me fez. E Ele me disse, o que adianta? Tudo, o homem estava nu e não se envergonhava. Não havia problema nenhum. A nudez do homem era pura. Ele estava com sua mulher, não havia nenhum problema. Com o pecado, tudo foi destruído e passou a haver uma maldade que não existia. E o que Deus faz? Deus cobre o homem. Deus é o primeiro a fazer roupa. Deus foi o primeiro estilista. E ele fez isso muito bem feito, e ele nem era politicamente correto, porque ele matou animais, imagina, e fez, e fez com peles de animais as primeiras roupas, e o mundo está nos descobrindo a cada vez mais. A mulher mais bonita parece que é sinônimo de ser a mais sensual. Sensualidade é uma coisa muito séria. Eu estou despertando no outro um desejo que eu não vou dar conta. Uma coisa é uma esposa se vestir para o seu marido e ser sensual para o seu marido. Outra coisa são simplesmente, por que eu vou ter um super decote? É para alguém olhar. Por que eu vou fazer coisas para chamar atenção para mim? Então, nós precisamos nos ajudar, queridas. Porque tem coisas que eu acho que as moças não se dão conta. Estão muito sem noção de certas coisas, de roupas. Entende? Tem roupa que é roupa de praia. Tem shortinho que é para usar em casa ou na sua praia. Não é para vir para um encontro, né? Onde a gente senta e a perna aparece toda. Tem alguma coisa estranha. Então, na dúvida, vamos usar um número maior. Na dúvida, vamos comprar um modelo que tape mais. Eu acho que esse deveria ser nosso critério. Só que o mundo fica dizendo, não, na dúvida, você compra um número menor para ficar mais arrochada, como o povo fala. A gente não precisa disso. Você quer ficar bonita? Natural. Todo mundo quer ficar bonita. Deus gosta de gente bonita. Deus nos fez de forma perfeita. Mas sabe qual é o segredo para ficar bonita? Provérbios nos diz, o coração alegre embeleza o rosto. Quer ficar bonita? Esteja cheia de Jesus. Tome seu café da manhã com Jesus. Leia a palavra. Transborde da alegria do Espírito Santo. É isso que nos faz bonitas. Tem gente que o olho brilha porque está apaixonada por Jesus. E tem gente que pode fazer a produção que for e o olho é triste. E não está. Usa a roupa da moda. E aí, esse negócio de moda, gente, é muito estranho. Porque, tipo assim, alguém que geralmente não conhece a Deus, que muitas vezes tem uma identidade sexual bastante duvidosa, ela está me dizendo o que eu devo usar. Vê se não é estranho. Aí, por exemplo, a moda, a paleta agora é tal, a tendência é tal. Então, bom,
há um tempo atrás, não sei se ainda... Agora a moda é usar roupas nude. Eu já sou nude, eu sou bege. Se eu uso essas roupas, parece que eu estou pelada, entende? Então, assim, não tem... Pode ser que em alguém isso fique bem. Só que aí aquilo vem como uma imposição e eu fico com medo de ficar diferente. Gente, para ser discípulo tem que ter coragem. Queridas, nós não precisamos de ninguém que nos diga o que usarmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, tem coisa que fica bem numa magrelinha, baixinha, tá tudo bem. Eu engordei, sou mais assim, e aí aquilo em mim não fica legal. E a gente precisa se ajudar. E se alguém chegar e disser para você uma coisa, querida, esse teu decote aí, bota um clipezinho aí, bota uma joaninha. Quantas vezes que eu fui que eu ia assim para o meu guarda-roupa, falava, não tenho nada para usar. Gente, que vergonha quando eu penso isso hoje. Aí o senhor falava assim, abre a porta e olha as tuas roupas. E aí eu começava a experimentar coisa por coisa. Eu estava cansada de algumas roupas, mas, na verdade, aí eu falava, Senhor, qual é o problema dessa roupa? Aí o senhor falava, tira as mangas. Gente, Deus é estilista, é fantástico. O senhor falava, tira as mangas. Você vai ficar leve com essa roupa. Eu falei, uau! Aí tem uma blusa curtinha, já eu engordei, eu cresci e tal. Não tem irmã que sabe costurar? Aprende a costurar, querida. Faz uma barra. As menininhas, as magrelinhas, nossas filhas, elas crescem e uma roupa que estava boa, que custou caro, de repente não cabe mais. Bota aí 4 dedos de roupa, faz um detalhe. Vamos aprender a ser bonitas, charmosas, elegantes e econômicas. Não é possível? Né? Agora, ninguém precisa me dizer, não são as pessoas do mundo que têm que me dizer. E isso aqui que eu estou falando é tipo um panorama geral. Eu acho que vocês podem conversar só sobre esse assunto de roupa, dá para juntar e conversar muito. Né? Detalhes, o que a gente pode fazer? Será que isso aqui está legal? Bom, vamos botar uma coisa aqui para crescer esse short um pouquinho, já que é uma coisa que eu pretendo usar na rua. Vamos usar, tem esses vestidos tão degotados, às vezes. Põe um sutiã, mas não põe sutiã, tomara que... não põe sutiã cor da pele, senão parece que você está nua de novo. Põe uma coisa de uma cor contrastante. Enfim, não é uma aula sobre isso, que eu nem talvez seja a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, assim, Deus nos quer elegantes, bonitas. E tem coisas que a gente, orando, o Senhor vai falar com cada uma. Então, por isso é que esse comer, beber e vestir, a modéstia também passa por a roupa certa para a hora certa. Né? Tem a roupa que é da praia. Tem roupa. Teve irmãs que a gente foi para a praia em algum momento. E aí, quando a irmã convidou a segunda vez, eu falei, querida, desculpa, mas eu não vou levar meu marido para a praia com você. Aí ela, mas por que, Zoé? Eu falei, o biquíni que você usa, eu não deixo minhas filhas usarem. Então, desculpa, mas eu não vou expor meu marido a ir para a praia com você. Foi muito difícil dizer isso. É muito mais cômodo eu ficar quieta, não dizer nada, mas eu acho que nós precisamos nos ajudar. Tem coisas que não faz sentido, né? Então, assim, tem coisas que são realmente indecentes. Usa para o seu marido. Nós estávamos uma vez num encontro e passa uma garota linda, casadinha, e ela com aquela barriga de grávida, linda, e aí a blusa aqui para cima e a saia aqui embaixo, e aquela barriga toda de fora no encontro. Aí eu olhei assim, aí eu e uma irmã nos olhamos, fomos atrás dela, assim, querida, que barriga linda, quantos meses está o bebezinho e tal. E aí ela toda feliz, eu falei assim, olha só, eu acho que essa barriga, assim, está muito linda, mas não é o lugar para estar aqui. Aí sabe o que ela respondeu? Eu falei assim, meu marido gosta. Aí eu falei assim, não só o seu, todos os maridos daqui estão gostando. Guarde para o seu, querida, por favor. Então, nós precisamos nos ajudar, porque eu tenho certeza, como era uma discípula, realmente, ela aceitou e ela me agradeceu por ter dito aquilo. Então, nós precisamos nos ajudar realmente. E aí, para completar, estou falando muito, o que é a chave disso tudo? É oração por tudo. Não sabe o que cozinhar? Não sabe como arrumar a casa? Não sabe como se vestir? Quer melhorar? Ore.
ore, ore por tudo. Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, me ajuda. Como é que eu posso deixar minha casa bonita? Eu não tenho dinheiro, meu sofá está rasgado, eu não tenho previsão, a minha parede está suja. Gente, eu fiquei muito tempo em casa com as paredes sem pintar, porque a gente não tinha dinheiro para nada, o sofá rasgado. Antes eu chegava na casa dos outros e eu via aqueles sofás assim com aquelas mantas jogadas por cima, que daqui um pouco as pessoas começam a sentar, com aquela mundunga, e eu falava, que gente relaxada. Até que chegou a minha hora, que eu não tinha dinheiro para forrar um sofá. E eu fiquei com muita vergonha, e o Senhor mostrou meu coração. Você acha que as pessoas não fazem as coisas porque elas não querem? Muitas pessoas não podem. Né? E aí chegou a hora que eu não pude pintar a minha casa. E aí, o que eu fazia? Eu lavava aquelas paredes, bem, pendurava os quadros, todos como se a casa tivesse toda recém-pintada, e orava. Senhor, que as pessoas cheguem aqui e olhem para essa casa e vejam Jesus. Gente, não foi nenhuma nem duas vezes que as pessoas chegavam e falavam assim, que casa linda! Eu falava, Jesus, é para você. É para você, Jesus, porque eu mesmo sabia que não dava. Até que chegou o dia que eu pedi para os irmãos no grupo caseiro, falei assim, por favor, meus irmãos, nós precisamos pintar a casa, nos ajudem a orar para poder pintar a casa. E aí um irmão falou assim, você tem disposição de ser resposta para essa oração? Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque vocês não pintam. Nunca pensei nisso, realmente. Dinheiro para tinta nós tínhamos. Aí descobrimos um irmão que tinha sido pintor, chamamos ele, pedimos para ele nos ensinar como é que se pintava uma casa, pintamos a casa toda. Aí, assim, nós não tínhamos dinheiro para tirar férias, estávamos todos de maiô, roupa de banho, e fomos nós pintar a casa com as crianças pequenas. E aquilo foi, assim, uma delícia, foi uma terapia familiar. A casa ficou bonita, até no meu quarto, até eu lembro que a gente pintou de 2 cores a parede, e aí eu até fiz um decalque de folhinhas, de parreira, né? Uns frique-frique, assim, sabe? Mas aquilo me deixou tão feliz. Então, quando eu tenho disposição, em vez de ficar reclamando, ai, minha casa é feia, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer. Ora, gente, ora. A minha casa sempre eu tinha quadros, nunca tinha dinheiro para pôr moldura em quadros. Né? A gente pegava isopor, forrava, botava gravuras. A casa sempre teve bonitinha. Então, você pode escolher. Eu não tenho dinheiro, logo eu não posso fazer nada. Ou você pode escolher, Senhor, Tu és meu Pai. Senhor, cuida de mim. Senhor, me ajuda a embelezar a minha casa. Senhor, me ajuda a ter roupas para os meus filhos. Gente, teve uma vez, minhas meninas na adolescência, todo mundo gosta de roupa nova, né? E elas tinham crescido muito e elas estavam com as roupinhas tão velhas, dava pena. E aí, uma filha minha orou e só me avisou, falou assim, mãe, eu orei para que alguém fizesse uma limpa no guarda-roupa e mandasse para nós. Aí eu tinha sempre muito medo que elas pedissem as coisas para alguém ou dessem indiretas. E eu falei, você pediu? Não, mãe, eu só orei. Gente, não deu uma semana, liga uma senhora muito chique e falou assim, Zoé, eu fiz uma arrumação no meu guarda-roupa e lembrei das tuas meninas, será que você se importa? Gente, sem brincadeira, eram 9 sacos de lixo daqueles pretos que a minha cama de casal ficou assim cheia de roupa. E essa irmã, ela tinha roupas que mandou até com etiqueta, ela tinha ido a Nova York, ela tinha comprado um monte de roupa, mas depois ela se converteu, aí tudo aquilo ela não queria, ela pegou um nojo daquelas coisas todas. E aí, gente, tinha roupa de todos os tamanhos. Minhas filhas tiveram roupas, eu ganhei roupa, minha irmã ia casar, ganhou roupa. A gente abençoou muita gente com aquilo. Então, assim, Jesus é lindo. Nosso Pai é rico. A gente, às vezes, vive como filha pobre, né? Gemendo. Eu queria tanto, eu queria... Então, ora. E pesquisa, e vai visitar, vai ver, define bem o que você quer e pede ao Senhor. E o Senhor é Pai. E Ele quer suprir nossas necessidades. Ele disse que vai nos dar o pão de cada dia. Só que Ele vai dar muito mais. Eu não sei, eu tenho visto, eu tenho pão, eu tenho broa, eu tenho pãozinho de queijo, eu tenho cuscuz. Quantas coisas que o Senhor dá
porque Ele nos ama, porque Ele é Pai. Enfim, queridas, eu acho que é isso. Espero que tenha abençoado vocês e que o Senhor nos dê graça para estarmos sempre cheias dele, para entendermos. Estamos aqui para ajudar e que tudo o que fizermos seja um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor abençoe muito vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa... Vai casar, né? Já ouvi rumores aí. Casar é muito bom. Casar é muito bom, você vai ver. Não é um mar de rosas, nem prisão. Jesus é bom. Eu queria estar agradecendo, eu especialmente, eu creio que todas aqui também devem estar agradecidas por essa palavra, né, que foi muito bom, muito edificante. Muitas coisas a gente sabe, né, mas às vezes a gente não pratica. E às vezes essa correria do dia a dia, tanta demanda, né, tanta sobrecarga, e a gente acaba às vezes esquecendo, embaralhando, né, nesse caminho aí. Aí foi muito bom assim ouvir, né, o seu testemunho também. E eu queria estar, se as irmãs se importar, estar orando por ela, né? Aí eu vou estar orando, tá joia? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa tarde aqui, juntamente com todas as irmãs, Pai. Quero pedir ao Senhor, em especial pela vida da Zoé. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, né, através dela, guiada pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar derramando bênção sobre a vida dela, sobre a família dela, os familiares. Que o Senhor possa estar guardando, protegendo e continuando sustentando, Senhor, nessa caminhada. Que ela continue dando frutos, muitos frutos, Senhor, e abençoando muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Só gravar para fazer completamente. Queridas, e para completar, a paz do Senhor guardará os nossos corações. Amém. Então, querem perguntar alguma coisa? Agora não vou mais gravar. Querem perguntar alguma coisa, se eu puder, se eu souber? Ficou claro? Ficou claro? Querem... Faltou. Sim, tudo isso, gente, a cruz tem que ser o nosso referencial para que a gente vá morar com o nosso amado Pai, porque tudo aqui passa, a nossa casinha aqui que a gente pode cuidar com todo o amor, ela é passageira, né? A nossa verdadeira casa está no céu com o nosso amado Jesus. A Rosana está me lembrando aqui que às vezes a gente fica tão preocupada com a casa e até com a obra de Deus, né, que nós não estamos tão atentos às vezes aos filhos, ao marido. A gente trabalha tanto para que tenha comida, para que esteja tudo em ordem e para que preocupada com a igreja, que às vezes a gente não está atento a pequenos detalhes na vida dos filhos. Os filhos crescem muito rápido, né? Os filhos e o marido também são. Todo mundo é carente. E às vezes a gente olha para nós e fala, não vou dar conta de todo mundo. E não vamos dar mesmo, se o Senhor não estiver nos ensinando. Mas a nossa família é mais importante do que a igreja, no sentido prioridade, né? Dos meus filhos eu vou dar conta diante de Deus. Mas cada um vai dar contas da sua própria vida.